Milagre impactante, jovem curado de luxação no ombro. Era uma tarde tranquila de sábado, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade onde moro, e o ar estava cheio daquele cheiro bom de terra molhada, pois havia chovido de manhã. Eu, então com 23 anos, estava ajudando meu pai a carregar algumas caixas pesadas de material de construção para a reforma da casa de um irmão da congregação. O trabalho era duro, mas a alegria de servir ao próximo e a companhia dos irmãos faziam tudo parecer mais leve. Nunca imaginei que aquele dia que começou tão comum, se transformaria em uma das maiores provas da minha vida e ao mesmo tempo, em um dos mais lindos testemunhos da fidelidade de Deus. Tudo aconteceu em questão de segundos. Enquanto levantava uma caixa bem pesada, senti que o peso estava desequilibrado e, sem querer, fiz um movimento brusco para me firmar. Foi então que ouvi um estalo seco, seguido de uma dor aguda que me atravessou o braço esquerdo como uma faca quente. Gritei de dor e soltei a caixa no chão. Meu pai, que estava do meu lado, viu meu rosto contorcer de agonia e correu para me segurar. "O que foi, filho?" ele perguntou, já preocupado. Eu não conseguia nem responder. A dor era tão forte que me deixou tonto, como se o mundo girasse ao meu redor. Quando olhei para o meu ombro, vi que ele estava completamente deformado. A cabeça do húmero havia saído do lugar, formando uma protuberância estranha e assustadora sob a pele. Era uma luxação e, pela posição, parecia grave. Os irmãos que estavam conosco pararam tudo o que faziam e se aproximaram. Alguns oraram ali mesmo, em voz baixa, pedindo a Deus que me desse forças. Meu pai, com as mãos trêmulas, tentou me ajudar a sentar em uma cadeira próxima, mas qualquer movimento era insuportável. A dor irradiava pelo braço, pelo peito, e até a respiração doía. Um dos irmãos mais velhos, irmão José, que já havia visto casos assim, disse com voz firme: "Precisamos levar ele para o hospital agora. Isso não é brincadeira, pode machucar os nervos ou os vasos sanguíneos." Mas, dentro de mim, uma voz pequena, porém clara, dizia: "Confia em mim." Não era uma voz audível, mas uma certeza no coração, como se Deus estivesse me lembrando que Ele estava ali, mesmo na dor. Enquanto aguardávamos o carro de um irmão que se ofereceu para nos levar, minha mãe chegou correndo, pois alguém havia avisado o que aconteceu. Ao me ver naquela situação, ela chorou, mas logo se ajoelhou ao meu lado e começou a orar em voz alta, com lágrimas nos olhos: "Senhor Jesus, o Senhor sabe da dor do meu filho. O Senhor é poderoso para curar, para restaurar. Não deixe que isso fique assim, Senhor. Dá força para ele suportar e, se for da tua vontade, restaura esse ombro agora mesmo, em nome de Jesus." Sua fé me fortaleceu. Mesmo com a dor latejando sem parar, senti uma paz estranha, como se Deus estivesse me dizendo que não estava sozinho. Chegamos ao hospital da cidade, um lugar simples, mas com médicos dedicados. A enfermeira que me atendeu viu a deformidade e chamou o médico de plantão imediatamente. Ele examinou meu ombro com cuidado, movendo levemente meu braço para avaliar a gravidade. "É uma luxação anterior do ombro, e pelo jeito bem severa", ele disse. "Vou precisar fazer um raio-x para ver se tem fratura associada, mas pelo que estou vendo, vai precisar de redução fechada, ou seja, colocar o osso no lugar manualmente. Pode doer bastante." Minha mãe segurou minha mão com força, e eu apenas assenti, tentando me preparar para o que viria. O médico saiu para buscar o aparelho de raio-x, e naquele momento, enquanto aguardávamos, meu pai se aproximou e disse: "Filho, vamos orar mais uma vez. Deus é poderoso para fazer o impossível." Ele colocou a mão na minha cabeça e começou a clamar a Deus com uma fé que me emocionou: "Pai Celestial, tu que criaste os céus e a terra, que sustentas todas as coisas pela palavra do teu poder, olha para o meu filho. Tu conheces a dor que ele está sentindo. Senhor, se for da tua vontade, restaura esse ombro agora. Não precisamos de médico, não precisamos de remédio, só precisamos de ti. Em nome de Jesus, eu peço, faz um milagre aqui para a tua glória." Sua voz era firme, cheia de convicção, e eu senti o Espírito Santo encher aquele quarto. De repente, enquanto meu pai ainda orava, senti algo estranho acontecer no meu ombro. Não foi uma dor, mas uma espécie de clique interno, como se algo estivesse se movendo para o lugar certo. Assustei-me e gritei: "Pai, algo aconteceu." O médico entrou na sala naquele exato momento, e ao ver minha reação, perguntou: "O que foi? Você está sentindo mais dor?" Eu não sabia o que dizer. Movimentei o braço devagar com medo e não senti dor. O ombro estava no lugar. O médico ficou boquiaberto. "Isso não é possível", ele murmurou. Pediu para que eu levantasse o braço, dobrasse o cotovelo, e eu fiz tudo sem nenhum incômodo. Ele então apalpou o ombro e confirmou: "Está reduzido. Não tem mais luxação." Minha mãe e meu pai caíram em prantos, louvando a Deus em voz alta.
O médico, embora surpreso, não teve como negar. Isso aqui foi um milagre. Não tem outra explicação. Mas a história não terminou ali. O médico, mesmo assim, insistiu em fazer o raio-x para ter certeza de que não havia fratura. Enquanto aguardávamos o resultado, um irmão da congregação que trabalhava no hospital chegou até nós e disse: "Irmãos, isso aqui é uma confirmação de Deus. Ele queria mostrar o seu poder hoje." Quando a imagem saiu, o médico, olhando para o monitor, balançou a cabeça. "Não tem fratura, não tem lesão óssea, não tem nada. O ombro está perfeito." Ele então olhou para mim e disse: "Jovem, você pode ir para casa. Não precisa de imobilização, não precisa de fisioterapia. Está curado." Aqueles que estavam na sala, incluindo outros pacientes e funcionários, ouviram o relato e ficaram admirados. Alguns até perguntaram sobre a nossa fé, e meu pai, com sabedoria, respondeu: "Nós servimos a um Deus vivo, que ouve as nossas orações e faz milagres nos dias de hoje, assim como fazia antigamente." Quando saímos do hospital, o sol já estava se pondo, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Caminhei até o carro sem nenhuma dor, movendo o braço para todos os lados, maravilhado com o que Deus havia feito. Minha mãe não parava de agradecer, e meu pai, com os olhos brilhando, disse: "Deus não só curou teu ombro, filho. Ele quer que você saiba que está contigo em todas as coisas. Essa cura é um sinal do cuidado dele pela tua vida." No caminho para casa, paramos na congregação para contar aos irmãos o que havia acontecido. Quando chegamos, muitos já estavam reunidos para a reunião da noite, e ao ouvirem a notícia, todos se alegraram e deram glória a Deus. O irmão que presidia a reunião pediu que eu subisse para dar o testemunho, e ali, diante de todos, contei cada detalhe, desde a dor insuportável até o momento em que Deus, em sua misericórdia, restaurou o meu ombro instantaneamente. Nos dias que se seguiram, a notícia do milagre se espalhou pela cidade. Pessoas que não eram da congregação vinham até mim para perguntar como havia acontecido, e eu sempre respondia: "Foi Deus. Só Ele poderia ter feito isso." Alguns até começaram a frequentar as reuniões, movidos pela curiosidade de conhecer aquele Deus que opera milagres. Mas para mim, o mais importante não foi a cura física, embora ela fosse incrível, mas a certeza de que Deus ouve as nossas orações e age no tempo certo. Aquela experiência me ensinou a confiar nele de uma maneira que nunca havia confiado antes. Hoje, anos depois, sempre que contamos essa história nas reuniões ou em conversas com os irmãos, o coração se enche de gratidão. Às vezes, quando sinto alguma dor pequena no corpo ou passo por alguma dificuldade, lembro daquele dia e sei que o mesmo Deus que restaurou o meu ombro em um instante é capaz de me sustentar em qualquer prova. A vida não ficou isenta de desafios depois daquele milagre, mas a fé que nasceu naquele hospital nunca mais me abandonou. E assim, com o coração transbordando de gratidão, eu digo: "Obrigado, Senhor, por teu amor, por tua misericórdia, por ouvires as nossas orações. Obrigado por mostrares que mesmo nos momentos de maior dor, tu estás conosco, pronto para agir em nosso favor." Que esse testemunho sirva para fortalecer a fé de muitos, para que todos saibam que o Deus a quem servimos é vivo, é real, e continua fazendo milagres nos dias de hoje. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Aquele milagre não ficou apenas na memória, mas se tornou uma semente que Deus usou para abençoar muitas vidas. Alguns meses depois da cura, um jovem que havia ouvido o testemunho no hospital procurou a congregação. Ele chegava com o rosto marcado pela preocupação, as mãos trêmulas e os olhos cheios de lágrimas. Contou que estava passando por uma grande aflição. Seu pai, um homem de idade, havia sido diagnosticado com uma doença grave, e os médicos davam poucas esperanças. "Eu ouvi falar do que Deus fez por você", disse ele com a voz embargada. "Será que Ele pode fazer o mesmo por meu pai?" Naquela noite, depois da reunião, os irmãos se reuniram em oração. Não foram palavras bonitas ou longos discursos, mas clamores sinceros, como os de um filho que pede ao pai algo que só ele pode dar. O jovem chorava enquanto os irmãos oravam, e eu me lembrei daqueles momentos no hospital, quando também não tinha forças além de confiar. Dias depois, aquele irmão voltou radiante. Os exames do pai haviam mostrado uma melhora inexplicável. Os médicos ficaram surpresos, mas nós sabíamos. Era a mesma mão de Deus que havia me curado agindo novamente. Esse não foi um caso isolado. Uma irmã da congregação, que há anos sofria com dores intensas nas costas, a ponto de não conseguir mais realizar suas tarefas domésticas, também foi tocada por aquele testemunho. Ela veio até mim depois de uma reunião e disse: "Irmão, eu também quero crer como você creu. Não aguento mais essas dores." Oramos juntas e na semana seguinte, ela voltou saltando de alegria. Glória a Deus!
As dores sumiram. Não foi um alívio passageiro, mas uma cura completa. Até hoje, anos depois, ela serve ao Senhor com disposição, louvando-o por sua fidelidade. Mas não são apenas as curas físicas que marcam a ação de Deus. Há irmãos que foram libertos de vícios que os escravizavam há anos. Um deles, um homem que lutava contra o alcoolismo, contou que após ouvir o testemunho da minha cura, sentiu um desejo intenso de se aproximar de Deus. Eu via que ele era real, que não era só uma história, disse ele. Começou a frequentar as reuniões, e pouco a pouco, o Senhor foi tirando aquele desejo ruim do seu coração. Hoje ele é um servo fiel, sempre pronto a ajudar os outros, e seu rosto brilha com uma paz que só vem do alto. Outro caso que me toca profundamente é o de uma família que estava à beira da separação. O marido e a mulher viviam em constante desentendimento, e os filhos sofriam com aquele ambiente de tensão. Um dia a esposa, já quase sem esperanças, ouviu o testemunho da minha cura e resolveu buscar a Deus de verdade. Começou a orar sozinha em seu quarto, derramando o coração diante do Senhor. Com o tempo, o marido também foi tocado e começou a participar das reuniões. Hoje, aquela família está unida, servindo a Deus juntos, e os filhos crescem no temor do Senhor. Se Deus pode sarar um ombro, Ele pode sarar um coração, ela costuma dizer. E assim, o milagre que começou como uma bênção pessoal se tornou um rio de graça que alcançou muitas vidas. Não foi por mérito meu, mas pela misericórdia de Deus, que quis usar uma situação de dor para mostrar seu poder. Às vezes, quando estou em silêncio meditando nas Escrituras, lembro daqueles momentos e sinto uma gratidão tão grande que as lágrimas vêm aos olhos. Como é bom servir a um Deus que não apenas ouve, mas age. Que não apenas promete, mas cumpre. Há pouco tempo, uma irmã nova na fé me perguntou: como você consegue ter tanta certeza de que Deus vai responder? Eu sorri e respondi: porque Ele já respondeu tantas vezes que não tenho mais dúvidas. Não é uma questão de se Ele vai fazer, mas de quando e como Ele vai fazer. E contei a ela sobre uma vez em que anos depois da cura do ombro, passei por outra prova. Desta vez não era uma dor física, mas uma angústia no coração por causa de uma situação difícil no trabalho. Mais uma vez me ajoelhei e clamei ao Senhor, lembrando-lhe de sua fidelidade no passado. Não demorou, e Ele abriu um caminho que eu nem imaginava. Veja só, disse aquela irmã, Deus não muda. Se Ele fez antes, Ele fará de novo. E é assim que a fé cresce, não por palavras, mas por experiências reais com o Deus vivo. Cada resposta de oração, cada milagre, cada livramento se torna um degrau que nos leva mais perto dele. Não são histórias para encher livros, mas realidades que fortalecem a alma. Quando vejo irmãos desanimados, sempre procuro lembrá-los dos milagres que presenciei, não para me glorificar, mas para que eles saibam que o mesmo Deus que agiu na minha vida pode agir na deles. Uma coisa que aprendi é que Deus não faz milagres apenas para nos livrar do sofrimento, mas para nos ensinar a confiar nele. Às vezes, a cura não vem no momento que esperamos, ou da forma que imaginamos, mas isso não significa que Deus não está agindo. Há irmãos que, mesmo não tendo recebido ainda a resposta que pedem, continuam firmes, porque sabem que Deus é fiel. Uma irmã que há anos luta contra uma doença crônica sempre diz: se Deus ainda não me curou, é porque Ele tem um propósito nisso. Enquanto isso, vou louvá-lo pela força que Ele me dá todos os dias. E é essa confiança que faz a diferença. Não é uma fé baseada em emoções que desaparece quando vem a prova, mas uma fé enraizada na palavra e nas experiências com o Senhor. Quantas vezes já não ouvimos irmãos mais velhos dizerem: Deus nunca falhou comigo. Essa é a fé que precisamos, a que não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele dia no hospital foi apenas o começo de uma jornada de fé. Deus não apenas sarou meu ombro, mas sarou minha alma. Ele me ensinou a orar com mais fervor, a confiar sem duvidar, a louvar mesmo antes de ver a resposta. E o mais lindo é que, ao compartilhar esse testemunho, vejo outros irmãos sendo encorajados a buscar a Deus com a mesma intensidade. Às vezes, quando estou em oração, peço ao Senhor: usa a minha vida, usa o que tu fizeste por mim para abençoar outros. E Ele tem feito exatamente isso. Já perdemos a conta de quantas pessoas, depois de ouvirem essa história, vieram até a congregação em busca de Deus. Alguns chegam com dúvidas, outros com dor, mas todos encontram um lugar onde podem clamar ao Senhor e ser ouvidos. E assim, com o coração cheio de gratidão, continuo a servir, a orar e a testemunhar. Porque o Deus que sarou meu ombro é o mesmo que sara corações, que restaura famílias, que liberta do pecado e que dá força para enfrentar cada dia. Ele não é um Deus distante, mas um Pai que se importa conosco, que conhece cada lágrima, cada dor, cada necessidade. Que este testemunho não seja apenas uma história,
mas um convite para que cada um de nós busque a Deus com todo o coração. Porque Ele não mudou. Ainda hoje Ele opera milagres. Ainda hoje Ele ouve as nossas orações. Ainda hoje, Ele está pronto para se revelar àqueles que o buscam em sinceridade. Glória a Deus por sua bondade. Glória a Deus por sua fidelidade. Que o seu nome seja exaltado em todas as coisas, agora e sempre. Amém.